Salve, salve meus amigos, meus irmãos e camaradas. Vamos fazer aqui um pequeno estudo relacionado com a nossa existência, relacionado com essa natureza como um todo. Podemos ouvir granidos de cachorro, vozes de pessoas, canto de pássaros, mas a humanidade, no modo geral, está muito longe de ter essa compreensão de como tudo isso surgiu. Como essa natureza que vivemos hoje apareceu? Será que realmente houve um todo-poderoso, um criador disso aqui, que criou tudo no passe de mágica? Não, meu irmão. A história é diferente. Deixa eu aqui falar uma coisa para os irmãos: o seguinte. Hoje nós temos as grandes savanas, os grandes desertos, os grandes oceanos, as grandes florestas, todas habitadas. O mundo dos irracionais, o mundo dos animais domésticos, os animais selvagens. Estamos aí nesse planeta cheio de vulcões, terremotos, vendavais, tempestades, secas, duradouras, ciclone e outros fenômenos mais da natureza. E o homem sempre se perguntando, por quê? Por quê? Então tudo se resume sempre nos mistérios, nos enigmas, nos fenômenos da vida. Por mais que o homem estude, por mais que o homem pesquise, o homem não tem noção exata da sua procedência. E aí começa a criar muitas histórias, lendas, fábulas. Que foi assim, ou foi assado, mas na verdade são só teorias. Na verdade o homem não tem uma coisa concreta para dizer com base, com lógica, foi assim. Então nós estudamos a cultura racional e temos a nossa visão, que é a visão mais correta que possa existir. Eu digo isso que quando você conhecer cultura racional, você vai se certificar dessa realidade. Então vamos aqui começar a nossa viagem. Uma pessoa quando é nova, é forte, musculosa, tem todo o gás, mas ela vai crescendo e vai surgindo os seus problemas de enfermidades, doenças, toma remédio, e vai chegando para a idade, começa a ficar enrugado, começa a ficar fraco, já começa a andar com dificuldade e acaba falecendo. Então a mesma coisa se deu conosco, no início de tudo. Vamos aqui. O mundo racional é o mundo puro, limpo e perfeito. E o mundo racional, meu irmão, é de origem de outros mundos de grandezas reais. Então nós, habitantes daquele mundo, adentramos em uma planície várias vezes, porque o puro imperfeito é o dono da sua liberdade, não tem coação, ele tem seu livre-arbítrio. E uma das vezes nós fomos chamar a atenção para que aquela dimensão não estava em nível de grandeza real, não estava preparada para entrar em progresso. Mas nós damos continuidade. Chegou a uma certa distância, nós tentamos voltar e não mais conseguimos. E ali nós começamos a perder nossas vitalidades, que as virtudes, que são vidas. E ali começou a se formar uma luz fosca, que hoje nós denominamos o Sol. O calor desse Sol começou a dissolver aquela planície, formando dali uma resina e uma goma. E nós perdemos nossas virtudes, continuamos a perder virtudes. E aí aconteceu, com a junção desse calor da goma com a resina, surgiram-se os micróbios, os vírus,
as bactérias, os gusumos da vida. E dali nós surgimos, nascemos ali. Aqueles que se extinguiram em cima da goma deram origem ao sexo masculino. Aqueles que se extinguiram em cima da resina deu origem ao sexo feminino. E está aí a origem da mulher e do homem. Da resina e da goma também perdia suas virtudes. Formou-se lua, formou-se estrelas, formou-se planetas. E formou-se essas duas energias que nós conhecemos hoje como elétrico e magnético. Então, o Sol, ele produz os fluidos. E é dali que surgiu toda a espécie humana na Terra. Porque sem o Sol não existe vida. Com o decorrer do tempo, com mais deformação, surgiram-se os vegetais. Totalmente diferente disso que nós temos hoje. Com mais um tempo de deformação, surgiram também os irracionais. E também surgiram também os espíritos, os habitantes do mundo invisível. Aqui é bom salientar que lá no início da nossa deformação, muitos habitantes tentaram retornar, não quiseram mais progredir, mas tinham perdido algumas virtudes e não puderam retornar ao seu estado natural porque não era mais compatível a perfeição, a pureza. E esses criaram-se um novo mundo que nós chamamos de astral superior. E eles acompanharam a deformação. Eles acompanharam o nosso trajeto, a espiral. Então, meu irmão, está aí a origem do universo. Então, nós temos todo esse mundo cósmico, essa natureza maravilhosa, e o homem sem saber da sua procedência, que é uma pergunta que sempre se fizeram. Quem somos? De onde viemos? Por que estamos aqui? Então a cultura racional ela vem nos abrilhantar. Então o ser humano vem caminhando nesse processo de transformação. Se você pegar a pré-história, você vê que não havia literatura, não havia idiomas, não havia dialetos. O que havia eram pequenos clãs, pequenas tribos. E essas tribos, eles tinham na mente certos conhecimentos naturais. Porque eles observaram que nosso corpo tinha alguns traços que era compatível com os astros. É compatível com o mundo cósmico. Esses traços estão em nossa face, estão em nossas mãos, nossos pés. E ali, com o decorrer de muito tempo, lá para o lado da Arábia, surgiu um alfabeto com o nome de astrológico, onde o homem se baseava muito bem por esses traços das mãos, principalmente. Então, até nessa época, o homem não morria. O homem secava que nem um pé de árvore. Não havia doenças. Então o homem começou a ter uma vida mais tranquila. Por quê? Quando ele se transformava no final da vida, ele voltava ao seu mundo de origem. Mas aí, com o decorrer do tempo, surgiram outros povos com umas ideias diferentes. Então começou com um tabiquezinho de barros, que ali estava desenhada algumas simbologias. Essa simbologia eles tiraram do espaço, dos astros. Essa civilização foi os sumérios. Depois surgiram os egípcios e outra civilização mais, que vários foram criando seus alfabetos, discordando daquilo que estava previsto na natureza. Porque a natureza tinha as suas leis, os seus códigos, que era para o homem voltar ao seu estado natural, para não sofrer tanto.
Mas aí os homens criaram toda essa filosofia que temos hoje, essa ciência, todos esses estudos, todas essas descobertas, as invenções, e chegamos hoje nesse estado que estamos hoje, no século XXI. A natureza, por ela vir sempre mudando, sempre se transformando, então houve a pré-história, depois surgiu a história, justamente na fase da civilização, aí começou a história. Então, o homem sempre se perguntou, para onde estamos indo? E aí o homem começou a se dedicar mais ao mundo material, começou a se dedicar mais ao mundo da matéria, porque já houve até cultos a mãe natureza, a mãe terra. Naquele tempo, meu irmão, Deus na terra era o sol, Deus era a lua. E assim foram criando os seus mitos, seus deuses, né? As mitologias, que no mundo tem mais de 30 mil deuses, né? E fomos criando, fomos nos inventando. Mas o homem, na verdade, não sabe, não tem noção da dimensão que estamos. Quer ver, como por exemplo aqui você. Fique você de perfil e olhe para os seus pés e se pergunte, onde é o fim daqui para baixo? Depois você olhe para a sua direita, estique o seu braço e pergunte, onde é o fim daqui para cá? Você vai para a sua esquerda, estica o braço e pergunte, onde é o fim daqui para cá? Você olhe para o vertical, olhe para cima e pergunte, onde é o fim daqui para cima? Então, meu irmão, o mundo é infinito, não tem fim. E você, meu irmão, é o centro do universo. Dentro de você, meu irmão, existe milhões de células, milhões de neurônios e glândulas. Tudo isso aí feito pelo mundo superior, pelo mundo racional. Então, meu irmão, é o seguinte, na cultura racional você vai ter o mapa e a bússola da sua vida. A natureza sempre mudou de fase. Então, a pré-história, a história, reinados, os grandes patriarcas, os grandes impérios, tem mudando. Você pode ver a geração de hoje, como é que é? Ela está no mundo tecnológico, ela está com um mundo cultural avançado, mas você veja como é que eram os povos de 2, 3 mil anos atrás. 1000 anos atrás, não existia desenvolvimento nenhum. O que mandava nos povos era o reinado, era o sábio que estava no trono, era o coroado que estava no trono, ele que mandava. Se o rei seguisse certa religião, todo mundo é obrigado a seguir aquela religião. Se o rei seguisse determinado Deus, todos eram obrigados a seguir aquele mesmo Deus. Então, foi o que aconteceu na época dos romanos, quando criaram a Igreja Católica. Tanto é que, se você não seguisse a Igreja Católica, você era perseguido. A sua família podia sofrer retaliações drásticas. Criar até a Santa Inquisição, as cruzadas. Todo mundo deve saber dessa história. Se você não conhece, procure conhecer a Santa Inquisição e as cruzadas. E as guerras religiosas, porque era a religião do Império. Depois também surgiu a Reforma Luterana, por volta de 500 anos atrás. Também houve guerras, houve grandes matanças. E nós temos aí esse mundo evangélico, que na verdade são os protestantes. Então nós temos, né, várias etnias religiosas. Mas todos eles sempre se perguntaram, quem somos? De onde viemos e para onde vamos? E aí cada organização cria as suas teorias, as suas teses. Não, porque foi assim, foi assim. Não, porque Deus desceu e fez assim, fez assim. Não, não, meu, nada disso. É tempo de acordar para a realidade.
A natureza, a partir de 1935, ela mudou de fase. Então saímos da fase do pensamento e da imaginação e entramos na fase racional, que é a fase do terceiro milênio, a fase da complementação. Porque a cultura racional ela não veio aqui impor nada para ninguém. A cultura racional ela veio para dar continuidade onde tudo parou. Porque tudo está estagnado. Está tudo cheio de mistérios, cheio de fenômenos, cheio de dogmas, finitos, transfinitos. Então a cultura racional ela veio nos revelar esses segredos, esses mistérios. A cultura racional veio abrir esse leque para a nossa compreensão. Porque, preste atenção aqui, meu amado. A energia magnética, ela provém da Terra. E ela alimenta a glândula hipotálamo. A energia elétrica, ela vem dos astros. E ela alimenta a glândula epífise. A energia racional, ela vem do mundo racional e alimenta a glândula pineal. Então, primeiro, segundo, terceiro milênio. Então, nós estamos na era do saber, na era da compreensão, na era do discernimento, na era da formologia, na fase da cosmologia, na fase da cosmogonia, na fase da separação entre o joio e o trigo. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você não se enquadrar diante da vida, se você não se enquadrar diante da vida como ela é, que é de paz, amor e concórdia, você irá sofrer drasticamente. Como assim? Se você é um delinquente, se você é uma pessoa sem caráter, uma pessoa sem amor, uma pessoa sem virtude, você ao morrer, você vai perder o vínculo com a vida humana, você vai perder a glândula pineal. Você vai passar a viver de instinto, você vai viver no mundo dos quadrúpedes. Você vai fazer parte desse rebanho das savanas, desse rebanho dos desertos, dos oceanos e das florestas. Você vai viver no mundo da lei do mais forte, onde o mais forte come os mais fracos. Imagine você um dragão de Komodo, uma família de hienas, de cachorros selvagens, de porcos do mato. Porque você não é adequado, você vai descer de categoria, você vai ficar aqui nesse mundo para correr todas essas hierarquias de vida que tem no mundo, que são milhões, até um dia, quando essa terra, quando essa água, quando essas montanhas, quando esse sol, essa lua, essas estrelas, esses planetas vierem a voltar ao seu estado natural, você também chega ao seu estado natural. Então, meu amado, a cultura racional vem nos tirar desse precipício, dizendo para nós o seguinte: não queira mudar de categoria, não perca a sua glândula pineal, desenvolva seu raciocínio para daqui você voltar ao seu mundo de origem, onde você saiu. Fuja dessas ilusões, dessas fantasias, dessa ganância, dessa ambição, dessa maldade que há entre a humanidade. Leva uma vida, meu irmão, pacata, leva uma vida de paz, de amor. Procurar amar seu semelhante, fazer o bem sem olhar a quem. Semeia, meu irmão, boa semente. Porque, meu amado, já disse isso que vou repetir. Se você plantar um pé de cacto, você não vai colher abóbora. Se você plantar um pé de feijão, você não vai colher jaca, meu irmão. Então, vamos desenvolver nosso raciocínio. Vamos adquirir a nossa identidade e ter a convicção de onde veio, onde estamos e para onde estamos indo. Porque essa teoria de dizer que você se domina
Não dá, meu irmão. Você almoça sem querer, você vai no banheiro sem querer, você dorme sem querer, fica doente sem querer, tem pensamentos perturbadores sem querer. Você irá perecer, você vai morrer e você não quer morrer. Então ninguém se domina, meu irmão. Se domina entre aspas. Mas na verdade nós somos filhos dessa natureza. E na cultura racional você vai saber de onde surgimos na natureza. Eu queria falar lá do começo. A junção do calor com a água e com a terra é que formou-se os micróbios. E nós nascemos do chão, num qualquer vegetal, como qualquer animal. A diferença é que nós temos em nós uma partícula vinculada ao mundo de origem, que é justamente a glândula pineal, que está localizada no íntimo do mesencéfalo. Está no centro da nossa cabeça. Tá bom, meu irmão? Então vamos conhecer a cultura racional. O livro Universo Desencanto. Para você ter o discernimento do que a vida é, do que a vida poderá ser.